Olá, bem-vindos ao Twilio Talks, o podcast da Twilio. Eu sou a Marcela Klein, faço parte da equipe da Twilio aqui da América Latina. Estou muito feliz de você estar aqui de novo com a gente para mais um episódio. E antes da gente começar, eu vou deixar que os nossos convidados se apresentem. Obrigado, Marcela. Me chamo Eric, sou gerente comercial da Twilio, dedicado ao mercado financeiro, né? Então venho acompanhando bastante aí como as empresas financeiras do segmento financeiro vêm se redesenhando na sua jornada de experiência do cliente. Hoje se fala muito em dados, comunicação, e eu acho que Creditas é um grande exemplo disso, né? Então, Renato. Eu sou o Renato, eu sou vice-presidente de vendas, experiência do cliente e cobrança. Tô atuando na Acreditas hoje, né, há 6 anos. Acho que a gente vai ter um bate-papo super legal aqui. Como vocês já repararam, o papo vai ser sobre fintech, vai ser sobre esse mundo de vendas, de CX, de tecnologia. E a gente está muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, viu? A primeira pergunta que a gente faz normalmente é para esquentar assim a conversa. Então a gente queria saber a sua opinião, Renato. Obviamente, né, estando numa cadeira que olha tanto para a experiência do cliente quanto para vendas, a gente tem a sensação de que às vezes essas áreas podem ser um pouco concorrentes, porque uma quer ser rápida, vender, acelerar, e a outra vai prezar pela experiência do cliente, pela satisfação do cliente. Como é que você vê isso acontecendo de fato no dia a dia? Já foi um conflito, eu acho que hoje não é mais, porque a gente está falando hoje da jornada do cliente como um todo. Eu acho que eu vou contar um pouquinho da minha história lá na Acreditas, e eu acho que tangibiliza muito bem, eu acho, essa mudança que está acontecendo no mercado quando a gente fala de cliente e como que a gente cuida do cliente hoje numa companhia, como pelo menos eu acredito que a gente deveria cuidar do cliente na companhia. Bom, minha carreira eu fiz basicamente em vendas, né? Começou em vendas, onde tinha justamente esse conflito de, poxa, quem é de vendas e quem é de atendimento? Então, vendas, aquele paradigma de que vendas vende de qualquer jeito e depois, quando vira cliente, o cliente não sabe o que aconteceu. Eu acho que eu posso dizer hoje que, pela minha experiência, isso está acabando, né? Eu acho que acontece muito menos do que acontecia antes e eu acho que toda empresa hoje já entendeu que isso não deveria acontecer. Então, eu acho que esse paradigma, na minha visão, ele evoluiu, né? Ele saiu para realmente, quando a gente fala da centralidade do cliente, que era uma moda que todo mundo falava, eu acho que hoje é uma realidade, né? Na maioria das empresas. Então, eu comecei na Acreditas como vendas, eu estou lá há 6 anos. Os primeiros 2 anos eu cuidei de vendas. Há 2 anos atrás eu assumi CX e recentemente eu assumi cobrança. Por quê? Porque essa história hoje de você ter vendas junto com CX faz todo sentido porque a gente está fazendo a jornada do cliente. E aí, voltando um pouquinho nessa trajetória, quando me deram esse desafio lá de falar, poxa, Renato, assume lá o time de CX, né? Não acredito. Eu comecei a fazer benchmark, conversei com algumas pessoas no mercado, e eu falei, poxa, é uma coisa que todo mundo pensa em fazer e pouca gente estava fazendo até aquele momento. E eu falei, vamos embora, vamos fazer. Eu acho que a gente só teve ganho depois que a gente tomou essa decisão, né? Eu acho que não é à toa agora que a gente está juntando com cobrança, porque agora sim, especialmente quando a gente fala de crédito, né, de uma empresa de crédito, acho que a gente vai conversar sobre isso. Hoje Acreditas é a maior plataforma de crédito com garantia online hoje aqui no Brasil. A gente está falando de um momento que eu estou fazendo a aquisição do cliente, que eu estou atendendo o cliente e depois no momento que vai acontecer num produto de crédito, cobrando o cliente, eventualmente, né? Ou ajudando o cliente a negociar o empréstimo que ele pegou com a gente. Então, hoje, também sendo muito mais direto agora aqui, né? Dei um pouquinho de contexto, mas sendo direto, eu acho que isso acabou. Eu acho que são áreas que têm muita sinergia, são áreas que têm tudo a ver estar junto e tudo a ver trabalhar junto. Essa é a nossa segunda temporada, a gente teve em 2025 algumas pessoas vindo aqui, a gente falou muito de CX, e a gente teve a Gisele Paula do Instituto Cliente Feliz, e ela fala muito sobre isso, né, que o cliente feliz dá lucro. Ou seja, não adianta, o que que adianta você gastar aquele monte de dinheiro de marketing, de aquisição de um cliente, para depois que entra na sua base, e ele fala: "Mas não era isso, não tá gostoso, essa experiência não era a que eu queria", né. Mas você contou, Renato, dentro da Acreditas nos últimos 6 anos. Conta pra gente um pouquinho da sua jornada profissional, porque obviamente que tudo é uma construção, então a gente também queria, né, conhecer o que vem antes, né, do seu momento atual. Eu acho que eu comecei minha carreira, minha trajetória em vendas, né? Muito focado em vendas e no segmento financeiro. Eu comecei como trainee no BBVA, trabalhei 7 anos no Itaú, trabalhei numa empresa de crédito universitário, fui trabalhar na Croton, foi o único momento que eu não trabalhei com produto e serviço financeiro e voltei para a Acredita. Mas durante a minha carreira eu sempre busquei conversão, canais de vendas, então venda B2B, venda B2C, endomarketing, muito mais atrelado a marketing, naquela visão de aquisição, conversão. Eu passei pela transformação digital hoje no mercado, na Cogna, na Croton na época, né, que hoje é a Cogna, que é a maior empresa de educação e ensino superior hoje aqui do Brasil. Por ali que eu passei pela transformação digital, de começar a tentar pensar
E fala em metodologia ágil, começou a explosão de startup, maneiras diferentes de você disruptar alguma coisa com tecnologia, e eu acho que foi isso que me fez mudar para Acreditas. Na época que eu fui para Acreditas, que foi em 2019, eu nem conhecia Acreditas. Quando me abordaram, né, e falaram, poxa, cara, tem um desafio aqui para você, e eu comecei a conhecer Acreditas e saber do que se tratava. Eu falei, cara, esse é o movimento do mundo. E aí começou a falar de fintech, disruptar, fazer coisas diferentes. Muita empresa estava florescendo, aprendendo, trazendo novas tecnologias, um momento de disrupção. Eu falei, eu quero fazer parte disso. Que hoje um profissional, independente se ele é de vendas, se ele é do financeiro, se ele é de RH, se ele é de marketing, se ele é de cobrança, se ele é técnico, não vai ter como evoluir se você não falar de tecnologia. Esse friozinho na barriga que a gente tem de melhorar é o que faz a gente continuar. A gente escolher isso é o que faz a gente melhorar. Hoje você tem um pé muito forte em vendas, operações, aí você abraça CX, abraça agora cobrança também. Um movimento super interessante, porque você acaba tendo essa estrutura toda unificada. Você olha o cliente de ponta a ponta, desde a aquisição à retenção. Muda muito a liderança nesse sentido, porque vendas é uma pegada diferente. Quando a gente fala cobrança, como você comentou, é um tema mais sensível. Como é que funciona aí a liderança nessas todas essas estruturas? Eu tento buscar justamente o que é em comum em todas essas áreas. O cliente. Sim. São touchpoints de clientes, maneiras como a gente interage com o cliente, independente se você está vendendo, independente se você está resolvendo um problema do cliente, ou eventualmente se você está evitando um churn, se você está cobrando. Sair daquela visão de que, não, o CX só quer saber de atender bem, venda só quer de venda. Não, não é verdade. A gente quer resolver um problema de um cliente para tornar um negócio sustentável, né, ali no longo prazo. E o que é sustentabilidade hoje quando você fala de um negócio? Ele tem que fazer sentido para a empresa, para o investidor, para o cliente, para os colaboradores daquela empresa. Isso é um negócio sustentável. Então, eu acho que isso é algo que está inerente em todo negócio. Até porque o cliente é único. Ele quer ser atendido de uma maneira rápida e de uma maneira assertiva. E bem atendido, né? Imagina, Ó, e bem atendido. vamos falar da jornada de crédito, né, do cliente. Aí ele conheceu Acredita-se lá, teve um baita envolvimento de marketing, que foi lá, fez uma campanha, ou então um parceiro que indicou. Ele entrou no seu funil de aquisição, você dá uma experiência para ele maravilhosa. E o que é a experiência maravilhosa? Saber se aquele produto que você tem, aquele serviço que você está prestando para o cliente faz sentido para ele Uma naquele momento. personalização, né? Você tem a hiperpersonalização, enfim, eu acho que tem um monte de maneiras aqui, estratégias diferentes que a gente pode conversar e que cada empresa usa. Só que esse cliente tem uma jornada, então ele está no momento de aquisição. Depois que ele adquiriu um produto de crédito, ele pode querer mais crédito. Então você pode querer vender de novo, ele pode ter uma dúvida, ele pode perguntar para você sobre como resolver melhor alguma coisa, de acordo com o que você está fazendo, e eventualmente ele pode passar por um aperto, começar a dever. E você vai falar, pô, como é que ele pode renegociar ali o contrato dele de empréstimo, e depois ele vai conseguir pagar. Hoje em dia a gente está falando, ao mesmo tempo, de uma revolução do modelo de negócio que a Acreditas criou e que você pode contar também um pouquinho sobre isso, que vai muito mais de encontro ao cliente, às nossas necessidades, mas também essa diferenciação, né. Então assim, o que que vocês hoje colocam como um mote da empresa para justamente o cliente ser fiel a vocês e permanecer, né. Vocês estão obviamente num mercado regulado, mas ao mesmo tempo que vocês estão inovando, trazendo então outras formas, né, de garantia de crédito, mas ao mesmo tempo com uma necessidade muito grande de oferecer uma diferenciação no mercado, né. Hoje em dia a gente sabe que a gente tem várias opções para algumas indústrias, diferente de antigamente, que você só tinha um provedor de telecom, você só tinha uma companhia aérea, né. Hoje em dia o usuário tem muito mais escolhas. Então conta um pouco pra gente qual que é a estratégia, né, de vocês, da Acreditas, para garantir essa diferenciação nesse mercado? Ó, hoje, quando a gente acabou de conversar sobre sustentabilidade de um negócio, para ser sustentável, você tem que ocupar um lugar naquele mercado. Então, que problema, o que serviço, ou o que de diferente você quer oferecer, que tem a ver com o que você falou da diferenciação. No caso da Acreditas, a gente acredita muito no produto que a gente tem hoje, que é crédito com garantia. Porque hoje a gente tem 3 grandes ecossistemas, onde a garantia é o carro, a garantia é o imóvel, e hoje no nosso ecossistema de benefício, onde a gente fala que a garantia é o salário, né? A gente está falando aqui do consignado, do crédito consignado privado, que a gente já trabalha na Acredita há bastante tempo, esses 3 produtos. Por que a gente escolheu o crédito com garantia? Porque é um produto pouco penetrado no Brasil. O segundo ponto é, qual é a dor do cliente, né? Ou o que a gente quer oferecer hoje que a gente acredita que não existe e que tem a ver com crédito com garantia. Crédito de qualidade, que a gente chama. O que é crédito de qualidade? É um crédito que, comparado ao endividamento hoje do brasileiro, é mais barato e consegue tirar ele da bola de neve. Então hoje, o brasileiro ele é mal endividado. Mal endividado como? Empréstimo pessoal sem garantia, cheque especial, são taxas de juros muito elevadas, muito altas. E a partir do momento que você consegue pegar um crédito com garantia, você tem uma taxa mais adequada. E outra coisa que é importante falar é o valor do empréstimo que você consegue, dado que você tem uma garantia. Vou falar números aleatórios, vou dar só um exemplo aqui, tá? Que é a minha intenção. Geralmente, se você consegue um empréstimo sem garantia de
R$ 5.000, você tem um carro, você provavelmente vai conseguir, na Creditas, um crédito de garantia que tem um ticket médio de R$ 25.000. O que você faz com R$ 5.000? O que você faz com R$ 25.000? Se você está investindo no negócio, aí é a sua escolha, é de acordo com a sua necessidade. Às vezes você precisa de 5.000, você vai usar 5.000. Às vezes você precisa de 20.000, você vai precisar de um crédito maior de 25.000. Mas quando a gente fala das pessoas, geralmente elas pegam um crédito para trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata. Então elas estão endividadas. Então elas precisam de quê? De um valor maior para poder quitar todas as dívidas delas, para ter um juros mais barato, e precisam de prazo de pagamento. Então, nesse caso, se você tem um carro, vale a pena, em vez de você pegar um outro empréstimo para só ganhar fôlego, você de repente pegar um crédito com garantia de carro para você resolver o seu problema, alongar a sua dívida, ter um juros mais barato e sair do sufoco. Imagina como você fala de crédito com garantia de casa, onde o ticket é muito maior, né? E aí eu estou falando de tickets de R$ 200.000, R$ 250.000, créditos de 1 milhão, você começa a ter uma outra finalidade. Juros mais barato, prazo de até 20 anos para poder pagar. Muito empresário pega esse tipo de crédito justamente para poder investir no seu próprio negócio. Então a gente veio justamente para fazer isso. Atrelado a isso, como a gente começou a ser especialista em crédito com garantia, a gente começou a olhar outros serviços e produtos que fazem sentido para a gente, para a comodidade do cliente. E aí a gente também tem a maior corretora online de seguro alto do Brasil. Então, que se chama Creditas Seguros. Por quê? Porque ela compõe muito bem hoje o nosso ecossistema de automóveis. Qual é o nosso diferencial da nossa corretora digital? Porque hoje a gente está lá com 16 seguradoras, que ele consegue chegar ali, ver qual o melhor seguro para ele, o melhor preço para ele ali, para ele poder contratar, e ele contrata aquilo ali de maneira digital, com uma assistência a qualquer momento que ele queira para poder resolver o problema dele. Fazendo um link com essa questão da tecnologia, esse é o grande diferencial, né? Você ter a tecnologia certa para te ajudar a fazer tudo isso de maneira correta, de você interagir com o cliente. E eu sou feliz que aqui na Twilio eu não é a primeira vez que eu converso com a Acreditas, e a gente sabe o trabalho que vocês estão fazendo tanto para usar dados dos clientes, o dados de mercado, né, dados de navegação na web, para você identificar o perfil correto, para você interagir no De canal maneira certo. segura, né? É, e De esse que é maneira o ponto que segura. eu ia falar, porque no mundo que a gente está falando aqui, que não deixa de ser um, né, é um financeiro, né, tem essa questão da segurança que na verdade é o produto, né, você tem que estar ali garantido. Então assim, são muitos fatores que fazem com que a Acredita se posicione nesse lugar, não são estratégias separadas, né, é a venda, é a tecnologia, é etcétera. Em 2026 a gente lançou um reporte que fala justamente de AI conversacional, né. Então, assim, a gente vê essa expectativa do cliente, cada vez tem mais coisas, né, que as empresas precisam ir atrás para conseguir. Muitas empresas já consumiram o boom do AI, já colocaram alguns aplicativos para dentro, né, algumas aplicações, e eu sei que a Acredita já está nesse movimento. Então, assim, conta pra gente nesse diferencial que vocês têm, que é esse aporte tecnológico para garantir que tudo isso flua de maneira positiva, né, e que resulte numa satisfação do cliente. Esse desafio é nosso em conjunto, né? Eu acho que Creditas e Twilio aqui trazendo, porque quando você é colaborativo e quando você escolhe os parceiros que você vai trabalhar, qual é o nosso core? Crédito com garantia. Mas também é uma empresa de tecnologia, porque a gente quer fazer isso da melhor maneira possível. Então a gente tem um time imenso de tecnologia que desenvolve, que coda, que está ali fazendo o melhor para a gente conseguir dar o crédito de mais qualidade para aquele cliente naquele sentido. Mas é um negócio complexo quando você fala de dar crédito, e você acabou de tocar no ponto da nossa parceria, né? Que é como a gente faz isso de maneira fluida. Eu posso desenvolver uma plataforma de conversação com um parceiro, posso desenvolver isso sozinho. Quando eu falo de inteligência artificial, eu posso escolher um LLM e fazer isso sozinho, criar meu LLM, que é muito complexo. Que é o que a gente fala, é build or buy, as duas Então, eu acho coisas, que a né. escolha dos seus parceiros nessa jornada, né, eu acho que ela é super importante, e porque o desafio fica dos dois, né. Então acho que essa jornada que a gente está aqui em conjunto, e o primeiro ponto foi criar uma arquitetura de referência. Então assim, o Eric, inclusive, que tem contato lá diário com o time de tecnologia, com os engenheiros que a gente tem lá, com o time de produto no dia a dia, é o mesmo desafio da gente, né, a gente está junto nessa aqui para poder descobrir qual é a melhor maneira de fazer isso. Eu estava perdendo informação de clientes que eu não estava conseguindo achar super rápido para poder atender eles. Resolvemos. Agora está pronto, agora a gente integrou. Agora tem um fluxo hoje automatizado para eu poder achar um cliente que está numa situação XYZ para que a gente consiga atender ele rápido, consiga vender rápido, ou que ele consiga o boleto dele rápido. Quando o meu cliente entra em contato, eu já começo a rastrear ali quem que ele é. Meu time já vai estar sabendo o que exatamente esse cliente está buscando, então eu já vou poder personalizar cada vez mais a jornada desse cliente. Eu já vou poder evitar repetir informações que eu já passei para esse cliente antes, porque muitas vezes isso pode frustrar. E aí entra toda essa questão de agilidade que você falou. A gente fala muito em personalização, ainda mais no Brasil, o WhatsApp virou o front office de diversas empresas. E não é só o WhatsApp. Como que a Acreditas olha essa questão de IA conversacional, de visão futuro, cada vez mais buscando melhorar a eficiência, a qualidade, a agilidade do atendimento?
Eu acho que a gente está junto com todo mundo tentando acompanhar as mudanças, tentando pensar o que vai acontecer. E eu acho que a agilidade, como você disse agora, Eric, é super importante para você sair na frente. Especialmente quando a gente fala de tecnologia, o que você tem que fazer é acompanhar o que está acontecendo ali para ver a mudança do mercado. Se você tem um canal hoje, se 95% das pessoas gostariam de falar com você via WhatsApp, você vai ter que investir ali. Agora, se você está no mercado que as pessoas ainda querem muito falar no telefone, ou elas querem falar no chat, ou eventualmente a estratégia que você tem hoje não te permite ir para um canal XYZ, que isso também pode acontecer, a gente falou que o negócio precisa ser sustentável aqui pra gente, qual a melhor estratégia que você vai usar ali naquele momento, né? Você conhece o Thomas Friedman? Ele tem um livro que chama Thanks for Being Late. E ele traz um gráfico que eu sempre falo que eu gosto muito. Você imagina um eixo X e um eixo Y, né? E aí ele compara tecnologia, que é uma coisa disruptiva, com o tempo de mudança do ser humano. Então, o nosso tempo de mudança como ser humano, ele é linear, né? Então, a gente vai aprendendo de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, vai acontecendo. E a tecnologia é disruptiva. A evolução dela é nada, nada, nada. Esse momento aqui, né, que é um momento de transição e um momento de mudança, e a gente tem que estar ali acompanhando as mudanças, o que está acontecendo. Tá sendo um ótimo link, porque a gente tá aqui no nosso segundo episódio da segunda temporada, e no primeiro episódio a gente falou muito sobre essa diferença do aprendizado humano, enquanto que os sprints de lançamento de produtos são muito mais frequentes e rápidos. Conecta com o que você falou sobre a experiência do cliente e sobre o futuro que a gente deseja. A gente tem a capacidade de criar o que vai ser. Nosso CMO aqui da Twilio deu um exemplo outro dia que eu achei muito legal e eu repito toda vez que eu tenho oportunidade, que é, imagina você tá com passagens para Disney, que eu sei que você tem filhos, e aí você tá dirigindo para Guarulhos, para quem é de São Paulo, não sei o quê. Aí no meio da estrada, você recebe um SMS falando: "Seu voo foi cancelado". Você faz o quê? Você tá dirigindo, você tem criança atrás, mala, tudo organizado, e aí meio que não adianta, você pode ser um cliente diamante, qualquer coisa, cancelou o voo. O que a gente gostaria? Que alguém me ligasse e falasse: "Senhor Renato, aconteceu uma situação, Um imprevisto. um imprevisto, esse seu voo realmente foi cancelado, mas amanhã às 6 horas da manhã está saindo um outro voo, eu estou te colocando no hotel do lado do aeroporto, você pode ir direto pro hotel, dorme com a sua família, de manhã você vai chegar", não sei o quê. Essa É experiência diferente. Perfeito. é o Ou que do a que gen você precisa. ou Sim, então vou Com te IA, dar né? Me opção. diz o que você precisa. Exato. Quais as É suas hoje em dia, né? opções, né? Você preferiria ir daqui 24 horas? Você preferiria chegar no aeroporto e ser transferido para um voo daqui 5 horas numa outra companhia? Sabe-se lá, Você quer um desconto? né, né? Você quer um serviço a mais? É, Dá para ser criativo aqui, né? exatamente, é. Enfim, E quando você conhece o cliente, você consegue ainda ter mais prever o que opções, ele. prever o que ele As pode opções que você vai dar gostar. para ele. Pelo É histórico isso. que você tem dele, pelos dados, que também é outra pergunta que eu vou te fazer. Então, assim, eu acho que tudo isso que você tá me falando é assim, vocês estão atuando hoje num mercado disruptivo, é inovador pela maneira que você está proporcionando esse crédito, mas ao mesmo tempo vocês têm ferramentas e têm a mentalidade do humano criando, e a gente tem que fazer isso, né, porque senão a gente vai ficar remendando problemas e tendo discussões de que qual que é o melhor canal, e na verdade não é sobre isso, né, é sobre o cliente no meio dessa conexão toda, né. Perfeito. Não tem nem o que Mas falar, tu Marcelo. nem o que falar. Bom, então eu vou te fazer uma outra pergunta sobre os dados, porque é isso que a gente fala, para você saber quem é o seu cliente, você precisa capturar dados, para você ter um scoring de quão fiel é aquele cliente ou qual a probabilidade dele estar pagando o próximo boleto ou não. Como é que hoje você vê esse pool de informações que chegam? Se você puder falar um pouquinho mais na prática, como que acredita estar Eu acho que esse é o desafio, né? lidando? Eu acho que a gente tem uma pessoa brilhante lá, que é o Thiago Gonçalves. O Thiago é o head de engenharia de dados da Acreditas. Parceirão. E esse é o baita desafio que o Thiago tem, né? Porque como é que você personaliza o atendimento? Você acabou de dar o exemplo. O Eric acabou de falar, poxa, se você conhece seu cliente, você vai tratar esse cliente igual um cliente que você não conhece? Você está perdendo uma oportunidade. Eu não estou falando nem de maneiras de estratégia, eu tô falando que você está perdendo uma oportunidade de, além de atender melhor, de vender um outro produto, de criar fidelidade. Dados é precursor desde o início que você está se comunicando com o cliente. E aí a gente falar de dados de cliente desde a época que ele é prospect, desde a época da sua estratégia, desde a época do que você vai estudar. Então, mudou tudo. Mudou a maneira como você vai falar de tecnologia. Você está falando de cloud, você está falando de como você olha os dados para poder falar de previsibilidade Sim. de algo para aquele cliente. Não adianta nada eu ter toda uma estrutura, processo de comunicação, mas eu ter por exemplo, na minha empresa, meus dados isolados. E esse desafio de você poder conectar, de você poder analisar esses dados, entender o comportamento do seu cliente, aí é fundamental. Aí, né,
entra a comunicação, entra a IA, que aí realmente começa a personalizar cada vez mais o seu atendimento. Vou fazer uma última pergunta também para vocês, para a gente encerrar, mas ela é uma pergunta aberta até porque é uma opinião da sua área, né, de crédito. Você deu esse contexto, né, sobre o modelo de negócio da Acreditas. Qual que é a sua aposta para esse futuro do crédito no Brasil? Acho que crédito é sonho. Eu acho que existe uma mudança de cultura. Eu acho que é muito importante falar em educação financeira, aqui na minha visão. Eu acho que existe já até uma preocupação no Brasil, até do próprio Banco Central, né? Existe legislação hoje para falar sobre educação financeira, para poder evoluir. Porque eu acho que o crédito ele pode ser potencializador de muita coisa. O crédito ele injeta grana na economia, o que que significa desenvolvimento, o que significa crescimento. Você, às vezes, poxa, se planejar para poder comprar um negócio que vai te fazer feliz naquele momento, ou porque você precisa. Quando você fala de crédito com garantia, tem muito espaço para poder crescer. As pessoas, por exemplo, quando você fala das pessoas que têm imóvel e podem botar seu imóvel como garantia para poder ter um crédito mais barato, para poder investir no seu próprio negócio. O próprio consignado privado, que acabou de passar por uma revolução aqui hoje, acabou de mudar o mercado, né? Acabou de sair uma nova lei, o consignado privado. E está deixando de ser tabu também, né? Que eu acho que é algo também interessante. Eu acho que no meio de empresas, isso eu acho que já é mais natural, de falar, poxa, eu vou tomar crédito na empresa, eu vou alavancar aqui a minha operação para eu poder crescer. Mas quando você fala da pessoa, da gente, né? A gente não fala assim, poxa, peguei um empréstimo super legal ali naquela empresa, Não, não né? é fã, Porque né? você ainda tem um pouco, não, pô, você quer Sim. pensar que eu sou desorganizado financeiramente. Então, acho que tem essa coisa de potencialização, mas eu acho que um caminho grande de penetração e também de educação financeira, né? Então não dá para não falar de educação financeira, que é algo que a gente até trabalha muito na Acreditas. Recentemente a gente lançou em parceria com a B3, não vou falar que é um programa de educação financeira, mas está lá no YouTube, se chama Papo de Grana, Legal. né? Com o Gui Casagrande, que é o nosso especialista financeiro da Acreditas, e é super legal falando disso, e o grande mote do projeto é como você sai de um perfil tomador para um perfil poupador. Como essa jornada é possível. Recomendo para todo mundo, né? Para Ótimo, olhar, super ótimo. legal, material feito com muito carinho, com muita qualidade ali. E eu acho que cada vez está mais legal falar disso, né? A gente está falando mais, está ouvindo mais, está realmente encarando que eu preciso pensar no futuro, né? Por causa da minha família, por causa de mim, por causa dos meus projetos. Então acho que tem muito espaço e muita coisa legal ainda para acontecer. Agora, na conversa que eu tive com o Thiago, a gente falou justamente dessa cliente que era a Maria, que fez um processo de empréstimo para abrir uma É empresa, um né. case nosso, né? O Thiago falou É, da Maria, ótimo, pois é, excelente. e a gente vai deixar aqui nos links da nossa apresentação com o Thiago, com a Acreditas, no Signo, a gente está desmistificando isso e você está dando uma oportunidade para uma pessoa que provavelmente não teria condições de pegar um empréstimo num banco, para realizar um sonho, que a gente está falando de um negócio, mas pode ser uma educação, pode ser uma viagem, uma oportunidade dessa pessoa sair de um lugar e ir para um outro lugar, né, com a educação financeira que também tem que vir atrelado, porque obviamente, né, eu acho que é esse que é o caminho de uma estabilidade financeira, de uma sustentabilidade do ser também, né, não só do negócio, mas dos Saber usar crédito, clientes, né, nesse exatamente. caso, Você né, Luciano? democratiza cada vez mais, né? Isso eu acho fantástico. Muito obrigada, foi ótimo. Obrigado vocês também. Adorei, imagina. Obrigado, pessoal. E esse foi mais um episódio do Twilio Talks, o podcast da Twilio. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima.